o assunto, né, que eu falei agora há pouco, da questão da devastação, da derrubada das árvores com a chegada dos portugueses, dos europeus aqui no Brasil. Né? Mas qual é o assunto? O que é que isso tem a ver, professor, com o assunto de geografia? Uma vez que a gente falou sobre a paisagem brasileira. Muito bem. Vejam só. Vocês moram no Cabo de Santo Agostinho. E toda essa região aí do Cabo de Santo Agostinho, a vegetação natural desse lugar era a Mata Atlântica. Preste atenção, era a Mata Atlântica. Só que eu falei já no finalzinho da questão deles começarem a descobrir que o solo era bom para plantar a cana-de-açúcar. Prestaram atenção nisso? Então, essa coisa, eles começaram a derrubar imensos quilômetros de Mata Atlântica para fazer o plantio da cana-de-açúcar. E essa derrubada fez com que a paisagem mudasse, né? Quem já foi, acho que a maioria de vocês já foram para Gaibu, Suape ou Itapuama, né? Aquela partezinha que quando sai da PE, que entra ali na estrada e que vai para Gaibu e que tem lá a Mata do Zumbi de lado. Muito bem. Aquilo ali é um exemplo, né, de Mata Atlântica. Todo o cabo e região ali, Pojuca, Escada, por ali, tudo aquilo era natural, a vegetação natural dali era a Mata Atlântica. Hoje a gente vê, o que a gente mais vê é a plantação de cana-de-açúcar. Claro, as pessoas queriam ter uma renda e coisa e tal, mas a coisa foi crescendo, desmatando, desastando, que não é muita da paisagem mudou. Então, essa coisa de a gente precisa ter a consciência que a gente pode derrubar uma ou outra árvore, pode, mas não pode derrubar todas, não é? Muito bem. Então, o que é que a gente tem que entender na questão da geografia? Que a paisagem natural de um lugar ela pode ser mudada pelo ser humano. Tanto que aí está o exemplo, não é? Muito bem. Aí perto, um exemplo, muito bem. Perto aí, onde vocês moram, em Ponto Cavalho, ali naquela Rua da Praia, ali, então naquelas casas que ficam mais próximas ao rio, né, que vocês chamam de mangue, ou então de maré. Né? Ali, a vegetação natural era a vegetação de mangue, que foi aterrando, derrubando e aterrando, até que ficou só casa. Então, era uma paisagem natural do mangue, não é? E que agora é uma paisagem natural humana. Né? Então, a gente tem ou cultural que modificou. Aí eu pergunto, mas será que aí as pessoas perguntam, deu cheia na rua tal, por quê? Porque ali era o lugar natural onde quando chovia muito, que a água ficava, não é? E às vezes quando se constrói rua, casa e a questão do esgoto, eles não fazem um projeto muito bom para que evite esses alagamentos. Aqui, onde eu moro mesmo, também alaga, não é? Nessas últimas chuvas que deu no mês passado, a rua encheu, enfim. Não é porque falta de projeto. E também falta de consciência das pessoas, que as pessoas não devem jamais jogar lixo, não é? Na rua, nos rios, nos canais. Não, minha gente. Isso estraga a paisagem. Não é? Por isso que às vezes, quando tem cheia que alaga os lugares, a culpa, na verdade, o pessoal fala, a culpa é do governo. A culpa não é só do governo, não. A culpa é de todo mundo, porque todo mundo mora naquele lugar. Não é? Muito bem. Então, a preservação da paisagem é muito importante para algumas espécies, como eu falei. Não é? Se eu derrubo, imagina se derrubasse todo o mangue aí do outro lado, de onde vocês moram, ali o mangue todinho. Para onde iam todos os caranguejos? Para onde iam todos os aratus, as aves que ficam ali no mangue? Hein? A gente tem que ter essa consciência que preservar é importante. Muito bem. Já que a gente está falando de preservação, dessa questão de conservar um certo tipo de vegetação, a gente vai terminar o vídeo de geografia por aqui, falando da questão da devastação, não é? E a gente vai continuar no próximo vídeo falando de ciência. Então não esqueçam, o que é que eu mais quero que vocês prestem atenção desse vídeo aqui de geografia, que a preservação da espécie vegetal ela é importante não só
para a condição, não é, da paisagem vegetal, da vegetação também, mas também de tudo. Porque o mangue ali, se eu tirar todas as árvores do mangue, os caranguejos vão ficar onde? As aves, os pássaros que tem ali vão ficar onde? Não é? Então é tudo um ciclo, tudo está relacionado. E essa coisa que está relacionado, eu já falei em ciência que é o ecossistema. Então, terminando aqui, falando de ecossistema, e vamos para a ciência falar de ecossistema.